Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação em Foco. Hoje eu estou aqui com Marcelo Daibert, uma figura sensacional que vem contribuindo muito para a educação no ensino superior. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Satisfação no programa. Cara, o prazer é meu, obrigado pelo convite, eu acho que vai ser um papo bem legal e eu acho que o objetivo é esse, né? A gente poder fomentar e desenvolver o ensino superior brasileiro, que na minha opinião, eu acho que está precisando evoluir para alcançar de fato o que o Brasil merece a níveis educacionais, né? A gente ainda sofre muito nesse tema, eu acho que tem muita coisa pra gente poder contribuir, acho né? Que a gente tem que dar uma sacudida nisso aí, né? Tá precisando, cara. Eu acho que inteligência artificial, tecnologia, a quantidade de coisa que tem surgido, eu acho que a gente tem que usar isso em prol da evolução da educação. Porque se a educação continuar nos moldes que eu tenho observado, especialmente nos últimos 10 anos, a gente vai ser devorado mesmo pelo mercado internacional aí. O Brasil precisa alcançar outros níveis para a gente estar em posição de destaque aí, na minha opinião. Sim, eu concordo totalmente com você. Marcelo, como é praxe aqui no programa, eu vou querer saber um pouco da tua vida, né? Como é que foi tua trajetória profissional? Eu sei que você é uma pessoa que veio da formação na área de TI. Isso. Né? O que é um pouco incomum, né? Você ter pessoal da área de tecnologia envolvido com o setor educacional propriamente dito, que hoje você é um cara que está envolvido na educação, talvez o TI tenha ficado até um pouco de lado, né? E como é que foi essa trajetória? Mas você sabe que eu acho que isso é uma fortaleza? Porque hoje eu trabalho lá no Unifagoc, sou pró-reitor de ensino e desenvolvimento institucional. E enquanto pró-reitor e com algumas competências na área de TI, com formação em computação, eu acho que isso é uma fortaleza, especialmente para o Unifagoc, porque aí a gente consegue aliar essas tecnologias, que muitas das vezes envolve computação, para a gente estar apoiando a educação. E né? Se você analisar bem, né, os grandes nomes da educação mundial hoje, eles não são formados na área da educação. Não são, São matemáticos, tem gente na área de tecnologia, na área de engenharia. Parece que é um movimento já que vem acontecendo há algum tempo, né? Sem sombra de dúvidas. Mas, cara, eu me denomino professor. Fabrício, quando eu vou num hotel assim, e aí me questionam, qual a sua profissão? Cara, eu sou professor. E isso nasceu por conta de um professor que eu tive no ensino médio, nem foi ensino médio, foi ensino básico, um professor de literatura, o nome dele é Pedro. Nunca mais vi essa figura, mas ele tem um papel... Olha aí, Pedro, se estiver ouvindo aí, manda mensagem aí. Pois né? Mas nunca mais vi ele, foi meu professor de literatura, acho que eu estava na 8ª série ou 7ª série, e ele deu um livro pra gente ler chamado Professor Valeu. E esse livro tinha como protagonista um professor chamado Marcelo, que mudou a vida de uma comunidade quando ele começou a trabalhar lá, sendo professor. Cara, e eu me reconheci naquele livro. Você foi fisgado aí, né? Fui. E eu me reconheci não somente pela coincidência de que o protagonista chamava Marcelo, e eu me chamo Marcelo também, mas, cara, é esse lugar que eu quero estar, é esse lugar que eu preciso estar para poder mudar a vida das pessoas. Eu acho que ali, tão jovem, tão novo, eu identifiquei e reconheci a minha missão de vida, Fabrício. Eu costumo dizer que a caridade ajuda numa emergência, mas a educação é que realmente faz a mudança que se perpetua na vida da gente. Não, eu concordo plenamente. E assim, a partir dali eu falei, quero ser professor. Quero ser professor, quero trabalhar com educação, quero impactar a vida das pessoas. E os meus colegas reconheciam em mim uma pessoa que era um professor. Quantas vezes eu não escutei a frase, poxa vida, você explica melhor que o professor. Porque os colegas chegavam perto de mim para eu explicar a matéria, especialmente vésperas da prova, assim, muitas das vezes, 1 horinha antes da prova, eu chegava, isso desde a época do ensino médio, ensino fundamental, na faculdade acontecia muito isso, e aí eu chegava lá, dava uma aula, assim, e o pessoal, pô, cara, você é muito bom professor. Isso era na Universidade Federal ou você estudou onde? Eu estudei no Granbury. É uma escola metodista em Juiz de Fora, onde me formei na área de sistemas de informação.
Entendi. E aí, você vê assim, antes de eu escolher a faculdade, tem até umas histórias engraçadas, Fabrício, porque eu, quando estava lá tentando decidir para qual lugar eu iria, eu estava indeciso em 3 cursos. Aí olha só que são cursos que uma coisa não tem nada a ver. Computação, que foi o que eu escolhi, mas por quê? Porque eu gostava muito de computador, eu adorava interagir assim com o computador desde muito cedo, gostava muito de jogo. Isso foi que ano, Davi? Foi em 2001. Eu entrei na faculdade em 2002. A internet estava recente ainda, né? Internet aqui no Brasil, 1995. Isso. Né? O curso de computação, como curso de computação, de TI, é 1999, 1998. Antigamente era matemática com ênfase em informática. Né? Sim. E eu queria ser professor, mas eu não sabia a área e também tinha tomado a decisão. Olha, eu acho que eu quero ser professor do ensino superior. Não queria muito trabalhar com ensino básico nem fundamental. Tanto que, nas minhas 3 escolhas lá, nenhuma delas era licenciatura, Fabrício. Nenhuma delas. Né? Nem cogitei licenciatura. Então eu estava entre computação, por gostar de computador. Estava entre direito. Diz minha mãe que eu tinha argumento para tudo, que eu iria ser um excelente advogado. Eu acho que ela tem um pouco de razão. Né? Ela falava muito isso comigo. E jornalismo. Porque minha mãe, ela também falava que eu sempre falei muito bem, gosto de falar, gosto de me posicionar. Então, eram cursos que nesses exames que esses testes que você faz antes de entrar na faculdade... Aqueles testes de afinidade, né? Aptidão, afinidade, etc. Eram cursos que eram bem pontuados. E aí eu fiquei em dúvida. Era o teste vocacional. Teste vocacional, isso mesmo. Não sei se fazem ainda hoje em dia. Acho que faz. Lá no Unifagoc tem. Tem até uma tecnologia que faz, né, esse teste. Já. Pode falar o nome dela? A gente tem lá na Fagoc. Lá é até a Orkalov. A Orkalov. A Orkalov é uma empresa que faz parte do ecossistema Simplifica, que faz parte do ecossistema que a Questão também faz parte. Exatamente. E é presidido por uma moça, uma empreendedora, que eu acho ela incrível. Sim. Qual? Da Orkalov ou do Simplifica? Da Orkalov. E do Simplifica também uma moça empreendedora, que é a Fernanda Furuno. Um beijo aí pra ela. Conheço a Fernanda. Que foi entrevistada aqui também no podcast, que legal, amiga. Bacana. Né? Então, eu vou até fazer uma propaganda aqui do Simplifica, porque... Por favor. São, acho que, em torno de 20 empresas, não lembro agora quantas são, mas todas são escolhidas a dedo. A Orkalov é uma delas que você já usa, que eu saiba, você já usa 2, né? A Questione e a Orkalov. Tá vendo? Lá na Fagoc. Deve até ter mais, não sei. E aí eles fazem esse teste vocacional lá na Fagoc hoje. A gente faz assim pro aluno. Pelo menos tem uma uma estratégia direção, da gente né? capturar leads. Sim. Ok? E leads já direcionados, qualificados, para mais ou menos saber no curso que o menino quer fazer. E entendeu? eu creio também, Daibert, que ao você orientar o estudante a entrar no curso ideal para ele, no curso que ele vai se identificar mais, você diminui também a questão da evasão, né? Isso. As desistências. Com certeza. Porque às vezes na própria universidade tem o curso que mais se encaixa para ele, mas ele, por não conhecer, ele entra no curso errado, aí se frustra e desiste muitas vezes, né? Eu sou da área da computação. É o que mais acontece no curso de computação. Um dos grandes motivos da evasão dos cursos de ciência da computação é porque o menino entra lá no curso sem saber direito o que é o curso. Ele acha que ele vai mexer em computador. Word, Excel, PowerPoint, jogos. E aí quando ele pega lá uma matéria lá, algoritmos e técnicas de programação. Lógica, né? Lógica. Cálculo. Organização de computadores, os cálculos que são inerentes a exatas, álgebra. Aí ele fala, não, isso não é para mim, não. Eu sou formado em farmácia, não sei se você sabe, e farmácia é um pouco disso, né? Os 2 primeiros anos é muita química, muita física, cálculo e algumas coisas de ciência biológica, quer dizer... O cara passa 2 anos ali sem nem ter um horizonte de quando você vai aplicar mesmo, aquilo na prática, né? E aí a desistência geralmente é muito alta nesses 2 primeiros anos. Direito também, porque direito você tem muita teoria, né, no início do curso. Filosofia também, português.
E aí acaba que os meninos não entendem muito isso, não conseguem enxergar isso, e aí acontece a evasão. E claro, no caso da computação, há também um fator que, poxa, tem algumas disciplinas que são mais complexas mesmo, né? Algoritmos, por exemplo. O cara nunca viu algoritmos na vida. Diferentemente quando você vai para o curso da saúde, você vai lá, uma anatomia, pô, você já teve biologia, né? E aí você conhece mais ou menos aquilo. E ainda Algoritmo mais... é uma linguagem nova, é como se você estivesse aprendendo um idioma novo. E ainda mais com a deficiência que a gente tem hoje no ensino básico brasileiro, onde você não tem mais disciplinas ou componentes curriculares focados na lógica, né? Porque eu imagino que para estudar algoritmo você tem que ter uma boa noção de lógica, né? Fabrício, vamos ser sinceros, né? Os nossos alunos não têm componentes curriculares no ensino médico de lógica, mas também eles chegam pra gente, pelo menos eu tenho percebido, e é o que eu dou aula no primeiro período, a grande maioria tem dificuldades de operações matemáticas básicas, entender o que é uma precedência matemática, entender o que é uma regra de 3 simples. Tô falando uma regra de 3 ponderada, não. Poxa vida, eu já dou aula já há algum tempo, vão fazer aí 20 anos, cara, piorou muito. Sim. Piorou muito. Isso eu não tenho dúvida. Atrapalha muito a educação no cenário nacional. E aí, você que pega esse aluno no início, você tem que fazer cambalhota em sala de aula para ensinar. Você vai fazer... E aí, cara, assim, eu enquanto professor, né, falei que queria ser professor tal. Cara, quando eu consigo enxergar e ver a evolução do aluno no processo de aprendizagem dele, eu até arrepio. Eu também me emociono. Cara, eu até arrepio, porque e isso que é ser professor. Eu sempre falo que o trabalho social que as universidades privadas brasileiras fazem é incomparável no mundo inteiro. Concordo, plenamente. Porque as universidades particulares, elas pegam um estudante que é trabalhador, em muitos casos ele trabalha o dia inteiro. Acorda cedo, ele teve dorme um mal. ensino muito defasado lá no ensino básico, muitas vezes ele veio da escola pública. Ele tem que pagar o curso dele em muitos casos, quer dizer, ele não tem família que tem condições para pagar. É o trabalho dele que banca o curso. E ali aos trancos e barrancos, as universidades privadas pegam um estudante de 1.0, que talvez nem seja zero, talvez seja negativo. Nem sempre a gente consegue colocar pronto no mercado. Não é para todos. Nem sempre pronto para o mercado, mas ele sai melhor. Não. E muitos deles que não saem prontos para o mercado, eles fazem especializações, complementam a formação e conseguem. E aí esse gap é diminuído. Isso. Né? Mas, cara, assim, isso para mim que eu acho que é o mais legal. Que é o mais bacana de ser professor, sabe? Você vê a transformação do menino, o que a cadeira de uma universidade faz na vida dessa... Eu tenho exemplos, assim, de alunos, Fabrício, que quando eles chegaram para poder estudar... Vou te contar um exemplo que para mim, sabe assim, eu lembro desse exemplo que eu falo, cara, olha só como que nós, educadores, somos importantes. O menino era caminhoneiro, o sonho dele era trabalhar em TI. E lá, o Unifagó, que fica na cidade de Ubá, que é um grande polo moveleiro, né? Indústrias de móveis, assim, então, ele devia fazer transporte desses móveis. Né? Isso. Trabalhava numa empresa X e ele era caminhoneiro. E aí, Fabrício, vida de caminhoneiro, você deve imaginar como é que é. Não tem muito tempo, porque aí você vai fazer uma viagem, não sabe quanto que volta. E aí no primeiro semestre ele muita dificuldade de assistir às aulas. E aí ele virou para mim e falou assim, Daibert, é o meu sonho, cara, eu não vou desistir. E eu falei, cara, não desista. Se é o teu sonho, não desista. Posso falar, você pode estar com dificuldade, mas o tempo que você tem, use ele para você estudar. No primeiro semestre ele teve dificuldade, mas no segundo semestre ele tomou uma decisão de sair de ser caminhoneiro e ir para a área administrativa da empresa, ganhando menos, mas ele iria conseguir conciliar o tempo dele com as aulas, que as aulas eram à noite e tal, então o caminhoneiro era mais difícil. Cara, ele ganhando menos, ele foi aluno de destaque até o final do curso, e cara... Eu até arrepio. É uma parada emocionante. Ele se tornou gerente de TI dessa mesma empresa, cara. Que legal.
Que legal. Ganhando mais, ajudando a desenvolver a parte tecnológica da empresa. É uma história muito legal. Cara, isso é também, incrível. Parabéns à empresa, né? Que Sim. teve a coragem de pegar um jovem que era o caminhoneiro e transformar ele no gerente de TI. Por mais que ele tenha se formado. Não, e posso te falar, a empresa pagava a faculdade para ele. Ah, que legal. Olha que legal, assim, sabe? Olha que bacana. Então, assim, é um case de muitos que fazem eu, enquanto professor, porque eu, enquanto professor, o meu sucesso depende do sucesso do meu aluno, cara. É o que eu entendo. Eu, para ser um cara de sucesso, eu tenho que ter um aluno de sucesso. Então, eu me sinto bem vendo o meu aluno bem. E a gente vive uma missão que a gente traduz isso como negócio da nossa instituição, está no DNA do Unifagoc, que é oferecer ensino de qualidade para transformar vidas. E, cara, eu tenho N histórias de vidas transformadas por conta da educação. Eu te dei um exemplo, mas são assim... É o que faz a gente não... desacreditar na educação. Porque tem tanta coisa ruim, tem tanta coisa que pode dar errado, tem tanta coisa, regulação que às vezes é desastrosa, Ministério da Educação, esses currículos brasileiros que são todos engessados, né? Depois a gente pode falar sobre isso, que é tudo muito engessado, a gente tem que cumprir o que está lá numa diretriz, uma diretriz muito engessada aqui no Brasil, comparado com outros países que as instituições têm uma flexibilidade, você pode formar profissionais, a avaliação é muito mais evoluída. E às vezes, né, esse estudante, ele não tem, ele acha que ele não pode fazer, que ele não pode alcançar aquele objetivo mais acima, né? Eu comecei a carreira dando aula no curso de técnico de enfermagem, quer dizer, nem foi no ensino superior, eu comecei no curso técnico, depois é que eu fui dar aula nos cursos de medicina da vida. E eu lembro que eu tive uma aluna, o nome dela era Sandra, é Sandra, e ela estava assistindo aula e eu disse aos alunos do técnico que eles poderiam, se eles quisessem, se formar numa universidade no exterior como enfermeiros e que isso era possível. Eu soltei essa, mas sem explicar como. Você plantou ali, Plantei alto, isso, né? É muito legal. Isso para uma turma de técnico de enfermagem. Talvez nunca imaginaram sair do país, né? Aí alguns deles falavam, não, professor, o senhor está falando aí loucura, maluquice. Você é doido. Não é assim. E aí, quando terminou a aula, essa menina me procurou e fez, professor, me explica direito aí como é que é esse negócio. Aí eu disse a ela, olha, você vai terminar o curso técnico, você vai pegar o dinheiro que você vai ganhar como técnico de enfermagem, que tem muito emprego, né? O técnico de enfermagem, ele ganha pouco, mas ele consegue emprego. Então, com o dinheiro que você vai ganhar do técnico, você vai financiar o superior. Quando começar o superior, você vai ficar de olho nos editais aqui da CAPES, que tem para fazer intercâmbio. Sanduíche e tal. Fica de olho. Tem um aqui, ó, eu mostrei um que tinha acabado de ser lançado na época. É isso, você vai estudar uma parte do curso fora, quando você voltar, você vai estar fluente naquela língua, você vai terminar o curso e você vai revalidar o curso no país que você quiser. Resultado, essa menina, eu falei isso, mas eu também não acreditava que ela ia seguir exatamente o roteiro que eu disse para ela. E aí ela seguiu esse roteiro. Virou um passo a passo de vida dela, né? Hoje Como é que é Sandra, Sandra. Tem contato com ela ainda? Tenho, ela tá até no meu Instagram e ela, uma época dessa, uns anos atrás, mandou uma mensagem me dizendo que o que fez chegar onde ela chegou foi aquela conversa que teve comigo. Rapaz! E ela hoje é enfermeira na Alemanha. Ela é enfermeira na Alemanha. Sprechen Sie Deutsch. Isso, casou inclusive com um alemão. Vive lá, acho que perto de... Não lembro agora a cidade. Isso é só uma história, aquilo que você disse. É só uma. Né? E eu acho que se você é professor... Faz valer a pena, né? E você consegue ajudar uma pessoa, na carreira toda já é muita coisa. Né? Já vale a pena. E eu acho que a gente ajudou algumas, né? Talvez. Cara, isso é muito legal. E, cara, eu passei muita dificuldade para me tornar professor, assim, sabe? Dificuldade de grana mesmo, assim, sabe? Quando eu tava na faculdade ainda, eu casei muito cedo. E a minha esposa, ela engravidou. Cara, um perrengue. Perrengue grande. Sabe, assim, pra formar, tal. Conta de luz lá em casa
É aquela lá que você pagava só no mês seguinte, a de 2 meses atrás, pra não cortar, tal. Mas já cortou algumas vezes, viu? Não tem vergonha nenhuma de falar isso não, assim. Faz parte da minha história, eu me tornei o que eu sou por conta disso. E aí, cara, eu lembro de uma história que cara, eu trabalhava numa empresa que eu ganhava bem, cara. Na época, era coisa de uns R$2.000 pra época. Isso em 2005, 2004, 2005. Pô, salarinho bom, né? Pra época era bem bom. Só que lembra do meu sonho de ser professor? Eu tive um professor chamado Marco Antônio Pereira Araújo na graduação. Cara, tenho amizade com ele até hoje. Aliás, Marco Antônio, estiver assistindo a gente aí, obrigado por tudo, cara. Valeu mesmo. E ele falou assim, Daibert, você quer ser professor, cara, você tem que fazer mestrado, cara. Ele falou assim, porque aí você vai ter condição, tal. Vamos fazer um projeto de iniciação científica aqui? E aí eu falei, vamos, claro. Eu sempre fui um aluno, assim, acima da média, então eu iria conseguir entrar na iniciação científica de maneira fácil e tal. E na época, um tema muito relevante era persistência em software orientado a objeto. E iniciamos um projeto de iniciação científica, só que para eu fazer projeto de iniciação científica eu tinha que largar meu trabalho. Eu casado, com uma criança, neném, bancar a casa, que já era difícil. Foi aí que as coisas ficaram mais difíceis ainda de grana. Mas eu tomei a decisão por conta do meu sonho de larguei o emprego. Eu era gerente técnico de um provedor a rádio lá em Juiz de Fora. Na época eu morava em Juiz de Fora. Minha esposa, óbvio, não gostou muito de eu ter largado, né? Porque assim, a gente passou bastante dificuldade, cara, de às vezes não ter o que comer, assim, sabe? Eu nunca desisti. Teve um dia que eu desisti. Que aí eu tava fazendo iniciação científica, eu ganhava uma bolsa, eu lembro, a bolsa era R$480. Olha só como é que você lembra até dos valores, né? R$480 que eu ganhava. E aí eu fazia a iniciação científica de manhã. Como eu sou mais velho do que você, quando eu fui iniciação científica, eu ganhava 240. Aí, tá você vendo? já ganhou o dobro. O dobro. Era. E aí era assim, de manhã era a iniciação científica e de tarde eu era monitor de uma disciplina, linguagens de programação, para ter essa bolsa, sabe? Sei. Aí era Java. E aí, cara, no dia anterior a esse que eu vou contar pra você, meu filho, ele passou mal, cara. Assim, de diarreia, uma virose dessas daí. Levamos ele no posto de saúde e o médico, ao atendê-lo, falou, ó, isso aqui Coisa tá simples. desidratado, coisa simples, tal. E passou um pacotinho que você mistura na água pra hidratar, tipo um soro fisiológico, mas... Cara, esse pacotinho custava R$2,40, Fabrício. Cara, eu precisava comprar 2, R$5, cara. R$5. E, bicho, nesse dia eu desisti, eu me arrependi da decisão que eu tomei de largar o meu emprego, que eu ganhava relativamente bem, para poder fazer a iniciação científica e correr atrás do meu sonho de ser professor. Porque, cara, eu não tinha R$5 no bolso para comprar um remédio pro meu filho, cara. Bicho, isso é desesperador, assim, Imagina. sabe? É, assim, cara, eu lembro a angústia que eu dormi aquele dia. A história não é tão ruim assim, porque a minha mãe foi, me ajudou ela me deu R$50. E aí eu fui, comprei, voltamos de táxi pra casa, mas porque já era o noite. sentimento foi muito ruim, né? Não, cara. E aquela noite eu dormi falando assim, cara, o que eu fiz da minha vida, bicho? Tava ganhando bem e eu não tava passando essas dificuldades aqui. Dormi, muita dificuldade. No dia seguinte eu acordei, na parte da manhã fiz a iniciação científica. A gente estava desenvolvendo um framework de persistência, utilizando umas técnicas de uns autores lá. Almocei. Eu almoçava na faculdade e na parte da tarde era a monitoria. E aí tinha uma moça na monitoria, Fabrício. Essa moça também muito importante na minha vida. Cara, ela chegou e ela era surda e muda. Ela chegou assim
e como sempre ela fazia, ela era muito assídua na monitoria, era no final do semestre. Ela estava carregando um pacotinho. E aí eu brinquei com ela fazia a leitura de lábios e quando ela não entendia a gente digitava e conversava no computador. Abria o bloco de notas, sabe? Conversava no computador. Aí eu brinquei com ela assim, falei assim, uai, trouxe presente hoje pra quem? Aí ela não respondeu, ela fez assim. Aí eu falei, pra mim? Eu falei, pra você, mas por quê? Ela virou pra mim e falou assim, se não fosse você, eu não estaria formando no curso. Tinha acabado de sair a última nota. Ela estava devendo só a matéria. Era Laboratório de Programação 4. Eu lembro até hoje. E ela virou para mim e falou assim, eu já reprovei nessa matéria 4 vezes. Iria ser a 5ª. Se não fosse você o monitor, eu não teria aprendido isso. Rapaz. Haja coração, né? É Deus, cara. Haja coração. Esse dia... Aí deu força para seguir, né? Cara, eu tinha desistido, eu ia voltar, assim. Eu me emociono porque, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Talvez, se ela não tivesse feito aquele dia, eu não estaria aqui conversando com você, porque eu teria voltado para minha empresa para ganhar R$2.000. Isso nos mostra o quanto é importante a gente verbalizar o que a gente tá sentindo, né? Cara. Porque às vezes você guarda e não fala. Não sei se acredita em Deus, Fabrício. Eu acredito. Mas, cara, eu acho que Deus usou aquela mulher Pra mandar uma mensagem. Pra me mandar uma mensagem, pra me dar um tapa na cara, falar assim, ô idiota, você tá desistindo do teu sonho? Você vai impactar a vida de muitas pessoas, não desiste não, cara. Tua missão é essa aqui. Tua missão é essa, você vai ser técnico de redes numa empresa pra ganhar R$2.000 o resto da vida? O que eu preparei pra você é muito maior. Legal. E aí, cara, bicho... Eu lembro dessa moça em diversos momentos da minha vida, especialmente os momentos mais difíceis, porque de vez em quando a gente quer desistir, né? Sim. E eu falo para os meus alunos isso, Fabrício. E computação, eu tô lotado de alunos que querem desistir sempre, né? A gente tava conversando da evasão da computação. Eu não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas a geração atual de jovens que estão na universidade... Desiste mais fácil, né? Eu tenho a impressão que ela desiste um pouco mais fácil. Concordo. Qualquer coisinha que... Isso aí que aconteceu contigo, para a maioria das pessoas dessa geração, acho que o cara não tem nem sobrevivido, né? Então... E, cara, eu tava mexendo em valores familiares, assim, sim, sabe? E que, cara, eu falei, não, vai dar certo. Depois desse episódio, sabe? Mas eu concordo com você. Essa geração, qualquer coisa que acontece... Não são todos, tá? A gente tá generalizando aqui, não são todos. Mas qualquer coisa que acontece que gera algum tipo de sofrimento, eles correm. Assim, falta resiliência, sabe? E eu percebo que eles criam muitas expectativas sem necessidade. Né? Você não tem como prever muita coisa. Tá no futuro, né? Tá no futuro, né? E aí quando os acontecimentos da vida não geram o resultado esperado, então eles se martirizam muito, né? É um negócio assim, tipo assim, mas eu planejei, tá? Isso aqui ia acontecer e não aconteceu, mas sim, é a vida. Tá tudo certo, cara. Assim, é uma questão que eu enxergo e que eu observo que talvez na nossa geração a gente seja um pouco diferente, porque a gente enxerga o copo sempre mais cheio. E essa geração é muito pessimista, enxergando sempre o copo mais vazio. Eu percebo isso, eu identifico isso. E no primeiro momento que eles observam, cara, não vai dar certo, para eles não se frustrarem, a frustração do insucesso, eles desistem. Ah, não, fui eu que desisti. Não é que não deu certo, eu que não quis. Sim. Percebo muito isso, Fabrício. A ausência de resiliência. Por isso que eu valorizo muito e tento falar muito com os meus alunos, não somente meus alunos, mas as pessoas que eu tenho. Cara, não desista dos seus sonhos. E isso está muito ligado à educação moderna, né? Hoje você vai numa escola, aula lá de esportes, escolinhas de esportes, por exemplo, tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º lugar ganha medalha. Todo mundo ganha medalha, tem lugar assim, que não faz diferenciação entre primeiro e segundo. Na minha concepção, uma das funções do esporte na educação é justamente fazer a gente aprender a lidar com as frustrações.
Porque o esporte, você só tem uma certeza, ou você vai ganhar ou você vai perder. Então você tem que saber lidar com a vitória e lidar com as derrotas que acontecem. Isso é normal. Te falei que eu lutei judô quando eu era pequeno? Não. Você era judoca? Judoca, federado Legal. pela Federação Paulista, que eu morei em São Paulo. Eu imagino que esse tenha sido um grande aprendizado para você, Rapaz, né? eu lembro como se fosse hoje. Todos os campeonatinhos que eu participava, eu ganhava uma medalha. Teve um campeonato que eu perdi, era pequeno e não ganhei medalha. Meu amigo, eu lembro como se fosse hoje, eu sentado na cozinha, no chão, conversando com a minha mãe, e frustrado e chorando. Mãe, eu perdi. Cara, o que trouxe de aprendizado esse dia pra mim foi um troço assim É porque absurdo. o esporte ele mimetiza a vida de maneira controlada, né? Então você consegue fazer a criança ou adolescente, o que for, experimentar as sensações da vida sem necessariamente gerar um trauma. Concordo. Né? Porque é um ambiente mais controlado. E esse é um outro ponto, né? Entrando aqui no assunto da educação, né? Já que a gente está falando de esportes, o esporte ele sumiu das universidades, né, David? Ele, no Brasil, pelo menos, e aí eu vou generalizar, universidades públicas, privadas, elas não investem muito no esporte. Eu concordo. Mas me parece que vocês têm alguma coisa lá na Unifagoc, né? Eu lembro que você postava alguma coisa de jogos e tal. Como é que é lá isso? Cara, assim, quando eu entrei no Unifagoc, né, eu entrei lá em 2007. Logo em 2009 eu me tornei coordenador do curso de computação. E, cara, a gente fomentou... Você entrou como professor. Entrei como professor, isso. Professor horista. E logo depois... Foi se destacando e... E, cara, os alunos fizeram um abaixo-assinado quando o coordenador da época saiu, ele passou num concurso público, para que eu me tornasse coordenador. Eles entregaram um abaixo-assinado, assim, os meninos gostavam de mim, de uma forma, assim, que fizeram até um abaixo-assinado, assim. E, cara, quando eu entrei na Fagoc, pra mim era meio que um bico, assim, sabe? Eu tava fazendo mestrado lá na UFV, é perto ali, né? No meio do caminho, eu morava em Juiz de Fora. E era um bico, assim, pra poder ajudar a pagar as contas, assim, sabe? E eu valorizo muito o Unifagoc, cara, porque o Unifagoc permitiu que eu comesse 3 vezes ao dia. Mas aí me tornei coordenador do curso de computação. E aí, cara, o primeiro evento diferente que a gente teve vontade de fazer, e aí eu, enquanto coordenador do curso de computação, é meio copiar um evento que acontece lá em São Paulo, chamado Campus Party. Ah, foi isso. Acho que é isso aí que eu vi. Já ouviu falar nesse evento, não já? E aí a gente criou o Fagoc Game Party. Que legal. Aí era um evento focado em games. Mas, Fabrício, eu tinha 200 alunos no curso de computação. Era pra gente brincar com os alunos. A gente chegava numa sexta-feira, arrumei um chuveiro lá, o pessoal dormia em colchonete nas salas. E, cara, abria os laboratórios pra jogar joguinho em rede. Não era nem campeonato. Minto, a gente fez um campeonatinho, sim, de Dota. Esses joguinhos aí que o pessoal... Counter-Strike. Eu acho que era Dota e Counter-Strike só. E, cara... Era para ser uma brincadeira, que eu imaginei que a gente tinha 200 alunos, uns 50 vão participar, que vão dormir lá, uns 30 e tal. Cara, deu 600. Gente de fora. E aí eu percebi que tinha um público muito apaixonado por jogos, por competição de jogos, e que a gente podia promover um evento mais grandioso. Já estamos na 12ª edição, na pandemia a gente fez online, assim, sabe? E, cara, hoje tem campeonato de tudo lá, cara. A gente já levou grandes artistas de nome nacional no evento. É um grande evento, né? Quem quiser seguir a Unifagoc aí nas redes sociais, tem muita foto lá. Tem @Unifagoc, a gente sempre publica lá. E é um evento a ser modelado pelas instituições, sim, tá? Porque acaba sendo um evento de captação pra gente. Sim. E, Fabrício, não apenas captação do curso de computação. Não, eu acho... É para todos os cursos. Eu acho que é um evento que traz um sentimento que não é comum nas universidades brasileiras, que é o sentimento de pertencimento do aluno àquela instituição. Né? Que você, no Brasil, você tem o quê? Talvez a Mackenzie tenha um pouco isso. O cara que se forma na Mackenzie, ele
ele gosta de falar. Olha, eu estudei ali na Mackenzie. Né? Nos Estados Unidos, não. O cara, estudei em Harvard, em Stanford, enfim. O cara tem um orgulho muito grande. O cara tem 80 anos de idade e fica usando a camisa da universidade. Né? No caso dos Estados Unidos, eles até viram sponsor da universidade. Isso. Né? E isso acontece porque o clima universitário traz uma série de experiências que o cara se sente pertencente àquele grupo. Né? E além do Game Party, nós temos um evento de jogos chamado JUF, Jogos Universitários FAGOC. E aí, como que nasceu o JUF? Olha que interessante. Fui num evento de marketing em São Paulo, SADBR. Já ouviu falar nesse evento? Né? Tava lá no evento e aí tava escutando Bruno Toledo dar uma palestra da Unitoledo. Hoje ele vendeu a Unitoledo, a Edux comprou a Unitoledo, mas na época ele era o reitor lá, o diretor-geral, não sei como é que chamava lá, ele que tocava, e ele tinha um evento chamado JUT, Jogos Universitários Toledo. E, cara, ele apresentou a forma como é que ele fazia o evento, tinha um negócio de caça ao cubo também. Aquilo te inspirou, né? Rapaz, me inspirou tanto que no dia lá eu marquei uma visita para ir para Araçatuba para conhecer a Unitoledo. Você tem muito disso, né? Eu te vejo às vezes em eventos que eu nada a ver, né? Fico pensando, isso aqui não tá muito ligado à educação não, né? Mas no final das contas tá, né? Tem alguma coisa que você aproveita. Cara, além do network, que eu acho que é fundamental, pô, se eu não fosse nesse evento, que é um evento de marketing, né? Porque eu não teria conhecido o Bruno Toledo, e aí eu não teria conhecido o JUT. E hoje o maior evento interno nosso do Unifagoc é o JUF, que eu modelei do JUT do Bruno Toledo. Não, e você participa de tanto evento que aqui em Minas Gerais mesmo, quando a gente entra em contato com alguma instituição de ensino superior, eu sempre pergunto, você conhece o Daibert? Às vezes a universidade do cara é no outro lado, não tem nada a ver, não é perto de Ubá, e o cara, não, conhece, é lá da Unifagoc, todo mundo te conhece aqui em Minas Gerais. É um network importante. Só lembrando assim, que o programa hoje está sendo gravado em Minas Gerais, é um programa especial, só com gente aqui de Minas Gerais. Fantástico. Ó, mas eu iria para João Pessoa gravar lá no seu estúdio lá em João Pessoa. Obrigado. Não tem problema com isso, não. A gente está gravando em São Paulo e em João Pessoa e agora em Minas Gerais. Espero expandir aí para outros estados, porque às vezes realmente não dá para o cara viajar e... enfim. Mas eu vou. Pode me chamar que eu vou. Obrigado. Tá? Mas aí, cara, a gente então trouxe a ideia, o corpo diretivo, na época da FAGOC, que hoje é a Unifagoc de Centro Universitário, topou, achou muito legal a ideia. Então, assim, a gente modelou o que o Bruno Toledo fazia lá na Unitoledo. E, cara, hoje virou um evento. Fizemos a primeira vez, o primeiro JUF nosso. Depois que a gente fez o primeiro, cara, todos os cursos da nossa instituição criaram atléticas, se organizaram, começaram a treinar, começaram a querer o segundo. O negócio é tão sério, mas tão sério hoje, e as atléticas são tão organizadas que, cara, tá até meio chato, porque o pessoal fica tentando ganhar ponto no tapetão, assim, sabe? Já tá nível CBF, assim, tipo, né? Tipo isso, assim, sabe? O pessoal do setor jurídico lá, que a gente cria uma comissão disciplinar, na semana dos jogos, tem que ficar analisando o recurso igual o juiz, assim, parabéns, e saindo, assim, parabéns, sabe? Isso aí, assim, ouvir isso aí de vocês, um evento desse Isso é muito legal, muito legal. Eu não conheço nada no Brasil hoje sendo feito nesse sentido. E, cara, é muito legal. Isso gera o que você disse do sentimento de pertencimento. E a gente faz abertura. Não, e isso deve mobilizar toda a cidade, né? Porque o Bar não é uma cidade tão grande. Pequena, uma cidade de 100 e poucos mil habitantes. Acho que deve ser um grande movimento ali local. Né? Não, e assim, os alunos vão chegando, eles vão chegando com sinalizadores, assim, tem fogos de artifício. Na abertura, cara, a gente faz a entrada das delegações, tem acendimento da pira olímpica, entendeu? Tem o fogo olímpico, assim, cara, é muito legal, cara. Legal demais. É emocionante, assim, o evento, você vê ele ganhando corpo. E aí, olha só que legal, esse evento é feito só para os nossos alunos. Pessoas de fora não podem entrar. Por quê? É do aluno do Unifagoc. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. É um diferencial, entendeu? Um Fagoc. diferencial. Legal. Quem é o Unifagoc vai participar disso e a gente faz uma vez por ano esse evento.
Que legal. E é muito legal, muito legal. Daibert, vocês lá na Unifagoc, né, você também, na sua pessoa, é uma pessoa que acredita muito na implementação de tecnologia na educação. Né? Eu lembro que o primeiro contato que eu tive contigo foi em 2016, eu creio. Né? Por aí. E na época, você sempre muito firme nas negociações, né? Não gostou do orçamento da Questione. Aí fez, Fabrício, olha, eu vou desenvolver um sistema aqui internamente. Quer dizer que você estava muito afim realmente de resolver aquela demanda que estava na época, era uma demanda ligada à avaliação de estudantes. E você naquela época já sabia que tinha que colocar alguma tecnologia ali para rodar. Um ano depois você ligou para mim, não, vamos lá, vamos fazer, vamos colocar isso em 2017. Até porque, Fabrício, acho que você deve saber disso, a sua ferramenta, o Questione, e é o que eu conheço todas. Quando eu falo que eu conheço todas, eu avalio todas, mesmo as que chegaram depois, suas concorrentes, eu continuei avaliando. A sua ferramenta é a melhor que existe no mercado hoje para fazer o acompanhamento de avaliação. A sistematização de avaliação e mais do que isso. Não é simplesmente montar prova e corrigir prova automaticamente. É fazer um acompanhamento do processo de aprendizagem e avaliação do estudante. Isso. Porque você tem todo o arcabouço, a parte pedagógica, inclusive, que eu acho que esse que é o diferencial, você sabe disso. E o legal, Daibert, é que você já tinha essa visão lá atrás, né? Você e a equipe da Unifagoc já tinha essa coisa uma equipe gigante, muito boa. Eu fui lá, gente, é uma equipe sensacional e, assim, tá na mão da gestão, assim, é um pessoal realmente dedicado. Eu fui lá 2 vezes, inclusive eu costumo dizer que foi a viagem de avião mais longa da minha vida. Essa você já me contou, essa é mesmo. Mas depois é outra história, depois eu conto essa história. E você já naquela época estava pensando em como sistematizar a avaliação. Recentemente a gente trocou várias ideias sobre estruturação de currículo, planejamento de ensino, etc. Que é o que currículo por competência. Isso. Então, a avaliação por competência, que eu sei seus planos para colocar dentro do Questione também, os formulários, checklists, falando sobre EPAs, as Entrustable Professional Activities. Isso já está em desenvolvimento, a gente deve até inclusive liberar para vocês no próximo ano. Ó, estamos querendo. Já está bem adiantado. Legal. Mas o que me impressionou foi que naquela época, onde a tecnologia educacional ainda estava muito incipiente em vários aspectos, acho que nem existia o termo EdTech. Não, naquela época. Estava no comecinho, no inicinho, né? Você não tinha, e assim, até hoje, né? Hoje tem muitas empresas, mas quando você vai pegar mesmo as que têm aplicabilidade pedagógica, tem poucas. Não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente. Tem muita coisa de TI, inclusive coisas que eu digo que são encantadoras, né? Tecnologicamente falando, você fala, pô, isso aqui é legal, né? Mas quando você vai aplicar lá na faculdade, você, putz, isso aqui não serve, não vai resolver o meu problema, né? Especialmente quando há ausência de integração com o modelo pedagógico. Isso. Porque não adianta você ter a tecnologia, mas você não ter o arcabouço pedagógico e o processo pedagógico com objetivo envolvido, cara. Isso. Não adianta nada eu chegar lá, botar uma ferramenta, tá, o que eu vou fazer com isso? Tá, qual o resultado que eu espero? Isso. Né? Então, assim, você tem que ter o processo junto com a pedagogia associada à tecnologia. Perfeito. Porque senão, cara, que resultado eu vou ter? Isso. Muitas universidades, inclusive, passaram anos gastando muito dinheiro em capacitações, né? Isso é louvável, claro que é louvável, né? A gente tem que capacitar nossos professores e continuar capacitando continuamente. Porém, se você capacita e depois da capacitação não tem um processo em que o professor vai aplicar aquilo que ele aprendeu, aquela capacitação ela não vai gerar nada de resultado, né? E esse modelo se perpetuou por vários anos. No Brasil, acho que agora está mudando um pouco. Acho que os gestores da educação já perceberam isso, que se não tiver o processo, a capacitação sozinha ela não vai empurrar a instituição para uma melhoria. Eu acho que capacitação docente é um dos grandes desafios. Sim. Não é fácil, especialmente no mercado hoje, que é um mercado feroz. E nós temos, especialmente nas faculdades particulares, dificuldades orçamentárias para manter carga horária de professor. Sim. E aí acaba que o professor vai fazer outras coisas e a aula em si não é o principal ganha-pão dele. Principalmente. E aí ele
não está integrado ao processo. Principalmente em cursos onde você tem professores que são profissionais liberais, né? Principalmente. Ele vai ter, aí vai ser realmente um bico, né? Ele dá aula por prazer. O cara é advogado. Médico, dentista. O cara é médico. Ele vai... Exatamente. Ele vai então, atuar por isso que eu falo, secundariamente. é um desafio. A capacitação docente, ela precisa ser sistematizada. É, inclusive, um dos desafios hoje que nós estamos enfrentando no Unifagoc. Né? Ok, eu contrato o cara, eu vou capacitar ele, tal. Ok, mas e aí? Capacitei. Como que eu vou cobrar se ele está aplicando aquilo dentro de sala de aula? O nosso modelo não é um modelo expositivo dialogado. A gente tem um modelo lá que a gente chama Inova Unifagoc, Fabrício. Sim, e o sistema de avaliação de vocês é completamente diferente. A gente é o que mais usa provas personalizadas lá no Questione, né? A gente tem uma ferramenta que é complexa, porque é uma avaliação que agrega todas as unidades curriculares que o aluno está pulsando, e você tem aqui em Minas tem um termo que vocês usam, que eu acho legal demais, que é o aluno de grade. Que é aquele aluno que cursa outras disciplinas, mas está matriculado em determinado período. E aí, isso gera uma complexidade grande na hora de montar as avaliações em larga escala, né? E vocês têm essas avaliações padronizadas, e vocês fazem, eu nem lembro agora quantas vocês fazem por ano. Né? Então, vocês têm uma cultura avaliativa muito forte, né? Que queremos evoluir, né? Porque hoje, o que nós estamos querendo evoluir? Hoje a gente tem essa cultura já, a gente evoluiu o nosso modelo pedagógico, mas, cara, muito uma cultura de avaliação teórica cognitiva. Nós estamos avaliando para implementar. No curso de medicina, a gente já implementou as EPAs no internato, nas Entrustable Professional Activities, e aí eu tenho algumas estratégias de avaliação que são baseadas principalmente em checklist para acompanhar se o aluno é ou não capaz e qual o grau de capacidade para fazer aquela EPA. São as famosas avaliações observacionais, né? Exatamente. Aí tem uma série de metodologias avaliativas como o Minisex, por exemplo, One Minute Preceptor, o OSC, e aí eu acho que a gente conseguiu dar um salto avaliativo importante no curso de medicina. E nos outros cursos, com a implantação dos currículos por competência. A medicina, de certa forma, ela influencia, né? Ela avança um pouco mais rápido, geralmente, na implementação dos processos mais modernos, mas depois que ela implementa lá em medicina, geralmente vocês trazem para os outros cursos, né? É só você ver a história, né? Quando a gente fala de metodologia ativa, os primórdios nasceram no curso de medicina. Sim. Quando você fala sobre avaliação por competência e currículos por competência, primeiros currículos foram de medicina, né? Teste de progresso. Teste de progresso. Medicina. Com um consórcio de uma universidade americana com uma universidade holandesa, né? O teste de progresso. Isso. Inclusive, estamos nesse ano fazendo um piloto e vamos fazer o teste de progresso em outros cursos além do curso de medicina. Legal. Então a gente entende e enxerga a importância do teste de progresso para o nosso curso de medicina enquanto ferramenta formativa, não avaliativa. A gente entende como uma ferramenta formativa e a gente vai implantar isso nos outros cursos. Legal. Um pouquinho de diferença do que é... Com adaptações, algumas adaptações, mas assim, a gente entende a relevância e os dados que nos são gerados dos nossos alunos. Cara, eu tenho um gráfico para saber se o aluno está evoluindo ou não, cara. Legal. Isso é incrível. Daibert, eu vou entrar um pouquinho na seara pessoal. Eu sei que você é um cara que gosta de viajar. Nossa, amo. Né? E as suas viagens, elas não são comuns. Não são, não. Né? Você vai para lugares assim que eu considero... excêntricos. Exóticos. Verdade. Né? Se vocês seguirem lá no Instagram, vocês vão ver lá as fotos que ele coloca das viagens. É um negócio tem bastante diferente. Coisa, tem foto nele no vulcão. Gosto. Tem foto nele em um monte de lugar. Cara, teve uma vez que eu fiz uma viagem só para subir em vulcão na América Central, que é chamado de Cinturão de Fogo, né? Cara, basicamente foi para poder escalar os vulcões que tinham naqueles países lá. Você foi também para um país africano, né? Ajudar, né, em ações... Saara Ocidental. Eu apliquei junto à ONU. Já é a segunda vez que eu faço isso. A primeira vez fui pro Haiti. Foi uma experiência incrível lá no Haiti. País
pobre, teve terremoto, morreu 200 Você foi mil pessoas. pós-terremoto, né? Fui pós-terremoto, mas bem pós mesmo, assim. Eu fui em 2017, o terremoto foi em 2010. Então, 7 anos depois. Fabrício, cheguei no país, tinha destroços do terremoto 7 anos depois, cara. Pra você entender o nível de pobreza desse país. Eles não conseguiam reconstruir, Não né? conseguiam. E lá no Saara Ocidental eu fiz um trabalho educacional, porque o Saara Ocidental está num conflito com o Marrocos, né? O Saara Ocidental era a colônia da Espanha, fica no norte da África, para quem quiser dar uma localizada lá. E assim que a Espanha largou a colônia, falou, não quero mais colonizar vocês, o Marrocos, então, tentou assumir a gestão do povo sarrauriano lá. E aí houve um conflito armado. Hoje, praticamente, grande parte do território lá do Saara Ocidental é Marrocos. Tanto que você não faz fronteira para entrar na capital do Saara Ocidental, que chama Laayoune. Você não faz fronteira estando no Marrocos. Quando você entra lá, é Marrocos. O seu passaporte é carimbado lá como Marrocos, assim, sabe? E aí foi muito legal, foi uma experiência muito bacana para ensinar informática para crianças sarraurianas que são vítimas aí dessa guerra armada que tem acontecido. Mas tá terminando. Eu fui lá, achei que ia estar muito pior, e o conflito meio que tá terminando. Tá arrefecendo. Os tratados já estão sendo feitos. Parece que o Saara Ocidental vai ficar com uma faixa só do território, e o Marrocos vai ficar com a grande parte. O Marrocos tinha dois interesses. O primeiro, pesca, por conta do litoral do Saara Ocidental, e a parte do deserto, que faz a extração do potássio para o NPK de fertilizantes, né? Então, assim, que é inclusive a grande economia da Mauritânia, que é o país do lado. Mauritânia, basicamente, só faz isso. Que é um país que eu quero visitar também. É o próximo da lista. Você vai ter que, depois que se aposentar da carreira educacional, abrir uma agência de viagens exóticas, né? Rapaz, você sabe que isso bate no meu coração de uma maneira diferente. Porque sempre que eu volto de uma experiência dessa, fui em Cuba. Quando eu voltei de Cuba, muita gente, cara, como é que faz pra ir lá? Eu pago pra você me ensinar, tal, pá. Isso aí vai virar um negócio. Acho que isso vira um negócio. Isso vai virar um negócio no futuro. Entendeu? Daqui a pouco você vai ter um hall de viagem já bem definido. Eu fiz uma viagem no México, Belize e Guatemala só pra ver pirâmides maia. Interessante. E aí o pessoal falou, não, Daibert, que legal, não sabia. Belize, que país é esse? País na América Central. Né? Eu imagino os modelos de aviões que você andou para chegar nesses países. Rapaz, né? Tem uns bem esquisitos, tá? Tem uns aviõezinhos teco-teco muito esquisitos que eu andei para chegar lá. Imagino. E em carro também, tá? Por exemplo, para chegar numa pirâmide maia lá em Belize, eu tive que andar 8 horas de carro, fiz a visitação e voltei. Então deu 16 horas num dia, num 4x4. No meio da selva, assim, Fabrício. Boa. Voltando um pouquinho aqui para a educação, a gente estava falando um pouco sobre currículo, né? Você estava falando sobre engessamento do currículo no Brasil, né? Interessantemente que aqui no Brasil, os currículos que deveriam ser mais flexíveis, que são os currículos do ensino superior, eles não são tão flexíveis, né? Você tem diretrizes que amarram os projetos pedagógicos. Claro que as diretrizes são muito amplas, cabe até algumas variações, mas gera uma amarração forte porque a avaliação, a avaliação de curso, ela afunila o negócio. Se você vê a diretriz da prova do ENAD, na minha opinião, a amarração está mais na diretriz da prova do ENAD do que na própria diretriz curricular. Porque apesar de que a diretriz do ENAD, ela é feita com base na diretriz curricular nacional. Mas é um subconjunto. Eu vou olhar... não adianta eu fazer um curso super experimental de ciência da computação se meus alunos no ENAD vão mal. O curso não vai deixar de existir. Né? É a realidade. Sabe? É a realidade. Então acaba engessando muito, porque não é valorizada essas inovações a nível de currículo, porque não vai ser avaliado depois. E você vai criando um certo distanciamento da universidade com o mercado. Fato. Porque o mercado ele vai exigindo coisas novas e você não... O curso, para poder ser aprovado, né, tem que ter
uma portaria do MEC, etc. As diretrizes não evoluem na mesma maneira. Até porque você evoluir diretriz e currículo não é fácil. Difícil. E ainda mais tentando agradar o mercado. Pensa num país com a dimensão continental que o Brasil tem. O que está acontecendo lá na sua cidade, João Pessoa, é totalmente diferente do que acontece aqui em Minas Gerais. E o curso de computação, estamos usando o curso de computação como exemplo, tem a mesma diretriz para o Brasil inteiro. E aí você tem esses currículos, que eu concordo com você, de certa forma bem engessado, por conta também do modelo de avaliação. E aí você tem lá na ponta um professor que os seus mestrados e doutorados não preparou ele para a sala de aula, né? Ele está na área pedagógica carente de conhecimento, que aí a universidade precisa dar para ele esse conhecimento para ele poder seguir adiante, que foi o que você enfrentou também no início da carreira. Sem dúvida. E aí, nesse caldeirão, você tem uma universidade que tem que criar o seu currículo para aquele projeto pedagógico que foi aprovado, né? Muitas universidades têm muita dificuldade na própria estruturação do currículo. O currículo ele tem que determinar o que o professor vai ensinar exatamente, de maneira explícita, clara, objetiva, né? E a maioria não consegue chegar nesse nível de detalhamento. E maturidade também. Né? E aí você não consegue passar para o professor, que já tem as suas dificuldades, o que ele deve ensinar exatamente em sala de aula, e termina que cada professor ensina o que ele acha que deve ser ensinado, em muitos casos. E aí cobra, avalia conforme ele ensinou. Isso. Eu acho que para mim isso é um problema. Às vezes é pior. Às vezes o currículo diz uma coisa, ele ensina uma outra coisa e ele avalia uma terceira coisa que não é nada das outras duas coisas. E sem contar casos de leniência. E aí eu peço até desculpas por usar essa expressão, porque o professor dá uma fraudada no processo, né? Porque quando ele percebe que está tudo desalinhado, aí ele tenta consertar e aí complica. E aí ele dá aquela aula mais ou menos, para ele não ser cobrado tanto, a prova também é mais ou menos, a avaliação é mais ou menos, aí ninguém reclama, o aluno aprende pouco, e aí fica aquele ali, né? Isso é uma grande dificuldade, que eu enxergo em todas as instituições. Todas. Isso aí é generalizado mesmo no Brasil, principalmente, e acontece também no ensino básico. Sim. A mesma coisa. Sim. E aí entra a questão da gestão pedagógica, né? Que você percebe que nas universidades evoluiu muito rápido a gestão financeira, evoluiu rápido a gestão administrativa, né? Então você tem hoje, a Unifagor é um bom exemplo disso, vocês têm uma organização financeira administrativa muito, muito bem estruturada, né? Inclusive, mandar um abraço para o nosso pró-reitor administrativo financeiro, Wilderson. Um abraço. E o nosso vice-reitor, Léo Couto, que são os que comandam a parte financeira, junto com o nosso reitor, Ricardo Couto. Abraço lá a todos. Espero ir lá novamente, mas num voo mais curto. Porque senão vai ficar 2 dias voando para chegar em Ubá. E aí, resultado, eu acho que estamos no momento em que as universidades estão pensando muito na gestão pedagógica, porque elas já evoluíram bem nas outras áreas, e agora a gente precisa melhorar o produto educação, né? E lá vocês já deram vários passos nessa direção. A instituição de vocês é uma das instituições que a gente considera modelo, né? Porque vocês estão dando passos largos para ir organizando tudo. Não dá para fazer rápido. É um desafio muito grande. Isso é um processo, envolve muitos atores, né? Uhum. Mas o que é que tu acha, na tua opinião, qual é o maior desafio nessa seara da gestão pedagógica? Rapaz, que pergunta difícil, hein? Pessoas, na minha opinião. Pessoas. Sabe por quê, Fabrício? A gente primeiro, a gente não consegue fazer nada sozinho, tá? E ter pessoas que estão com o mesmo propósito, com a mesma vontade de fazer algo diferente, pessoas comprometidas com a qualidade pedagógica, eu acho que isso é o mais difícil. Isso que você está me falando é interessante, Marcelo, porque eu tive um caso. Teve o caso de uma universidade que queria contratar a Questione, um centro universitário grande e tal, e a reitora me ligou e me chamou para ter uma reunião com ela, e eu perguntei, reitora, o que é que está faltando para a gente começar a trabalhar juntos, né? E ela me disse exatamente isso. Né? Olha, eu confio
no trabalho de vocês, mas eu não confio na minha equipe. Eu preciso melhorar a minha equipe para poder receber vocês e implementar um processo melhor. Né? Então, essa coisa de você ter pessoas qualificadas para executar não é simples. Né? Já escutou aquela história do porco e da galinha? Não. Vou fazer um hambúrguer, um X-bacon, tá? X-egg bacon, tá? E aí eu vou ter a galinha que vai botar o ovo para poder fazer o ovo no hambúrguer. E eu vou ter o porco que vai dar a vida dele para poder dar o bacon para colocar no hambúrguer. É o tipo de pessoas, de diferença de pessoas e comprometimento que eu tenho na minha equipe. Acaba que muitas das vezes eu tenho muitas pessoas que não vão dar a vida dele para alcançar aquele objetivo. Não mergulha, né? Não vive aquilo, não sente, né? E aí ela é a galinha. Botou, a vida dela não mudou muito, vai botando os ovos ali. Para atuar num modelo, num processo que vai realmente transformar a vida dos nossos alunos, eu preciso das pessoas que têm a característica do porco, que vão dar a vida para alcançar aquele objetivo comum. Tem que ser propósito, sabe? Na minha opinião. Não posso pegar umas pessoas que, eu quero trabalhar, quero cumprir as minhas horas aqui, pronto. É propósito de missão de vida, missão, sabe? Né? É algo até espiritual, né? Concordo. Não é só terreno. Eu acho que é isso, assim, porque se eu não tiver essas pessoas organizadas numa equipe que tá focando aquele objetivo, as coisas ficam muito difíceis, Fabrício. Ficam muito difíceis. Concordo. E aí, vou dizer para você, hoje é necessário você usar tecnologia. Se você for fazer as coisas acendendo fogueira, cara, você não consegue o desempenho que hoje é exigido. O tempo, o timing que hoje é exigido. Vou dar um exemplo lá no Unifagoc. Se eu tivesse que montar prova no Word até hoje, meu amigo, eu não ia conseguir alcançar níveis de maturidade que eu consigo ter ao fazer uma avaliação, ao fazer a análise de uma avaliação. Eu preciso de ferramenta, eu preciso de tecnologia para saber qual percentual meu de aluno está alcançando competência X. Marcelo, um outro ponto interessante, você tocando nesse assunto da tecnologia, é como escolher a melhor tecnologia, né? Você é um cara muito criterioso, né? Eu senti na pele isso, né? Você foi analisando um ano, analisou N tecnologia, você analisa até hoje, você fica vendo o que lançou depois, você é um cara que está acompanhando o movimento tecnológico educacional. Mas nem todos os gestores têm essa habilidade ou têm essa disposição de acompanhar tudo isso. E muitas vezes eles caem no conto do vigário, né? Eles compram, às vezes, uma tecnologia que eles acham que vai dar um resultado X, mas não dá aquele resultado. E a quantidade de startup que surgiu, startups edtechs aí, né? Cada uma com um produto diferente. É o que eu falei, não adianta você ter um produto, implantar um produto, se não tem um modelo pedagógico por trás. O Questione. Não adianta nada eu implantar o Questione lá se eu não tiver um arcabouço pedagógico que vai... Porque assim, não é a ferramenta que vai criar o processo para mim. É eu que vou criar o processo e vou usar a ferramenta tecnológica ao meu favor. Entende? Perfeito. Estava conversando com o Léo Parma ontem. O Léo Parma é nosso pró-reitor de graduação e desenvolvimento de pessoas. E aí eu estava conversando com ele sobre isso, a gente estava falando dos desafios da renovação de matrícula, a gente está implantando RM educacional lá no Unifagoc, a gente está fazendo o processo de rematrícula pela primeira vez, estava falando com ele sobre os desafios e tal, e aí eu comentei com ele da importância de se ter uma cadeira de direção que possa ter voto junto à alta direção, à alta administração da instituição, que seja da área de TI. No meu caso, a minha pró-reitoria, eu sou formado na área, então eu tenho esse plus, e aí eu posso contribuir com o meu cargo, mas não é comum alguém que é da área da educação ser da área de TI. Sim. Também. E aí, na minha opinião, eu falei isso para o Parma, é fundamental que as instituições que não têm esse cenário coloquem na mesa de decisão um cara de TI.
Que é o que normalmente, Que é o CIO, né? Chief Information Officer. Criaram outro cargo também, que é bem comum nas instituições de ensino superior, que é o diretor de TE, né? Isso aí. Que é o cara que é focado só em tecnologia educacional. É isso aí. Que aí eu acho fundamental para dialogar de iguais condições com a direção. Porque ele vai fazer interlocução, né? Ele vai traduzir ali o que está acontecendo para que a direção entenda melhor. Até mesmo porque as pessoas hoje, e aí eu presto consultoria para talvez 2 dezenas de instituições no Brasil hoje, as instituições, e você deve sentir isso na pele enquanto dono de uma empresa de tecnologia que oferece serviços educacionais, eles enxergam tecnologia da informação, tecnologia das educações como custo. Sim. E, cara, é investimento. É investimento. Enquanto os gestores da alta administração enxergarem como custo, eu acho que as coisas estão indo mal. Por isso que é importante ter essa figura na administração para fazer essa interlocução, fazer essa tradução, fazer o apoio à tomada de decisão para onde os investimentos vão. Porque é investimento. Agora, desde que aplicado em consonância com o modelo pedagógico da instituição. E aí cada instituição tem que ter o seu. Sim. Não existe um modelo pedagógico perfeito. Não existe fórmula mágica. Não é, se existisse, todo mundo estava usando. A grande realidade é essa. A questão é que tem características tão diferentes. O meu público é o público seu lá em João Pessoa é outro, o público lá no norte é outro. E, cara, não dá para você ter a mesma fórmula valendo para todo mundo. Boa. Eu acho que isso, inclusive, que é o problema do EAD do Brasil. Você tem lá instituições, tem 40, 50 mil alunos, Fabrício, que eles estão com uma educação de prateleira, cara. Sim, EAD de prateleira. Eu entrevistei recentemente o Alexandre Nicolini. Ele Conheço, você me apresentou ele, inclusive. Ele disse exatamente isso na entrevista. O que temos hoje são cursos de prateleira. Não dá. E, cara, você precisa ter uma personalização. Você precisa ter um negócio que a gente implantou lá no Unifagoc, porque parte da nossa carga horária é a distância que a gente tem modelo híbrido, né, na maioria dos cursos. Cara, que é a trilha de aprendizagem. É a trilha que o meu aluno vai exercer para alcançar aquela competência. O EAD, ele já surgiu no Brasil. O EAD, quando eu falo EAD, é o EAD moderno, né? Sim. Porque o EAD é muito antigo. Uhum. Inclusive surgiu no Brasil há muito tempo atrás. Mas o EAD moderno... Na televisão, inclusive, né? Isso. Ele surgiu, o EAD de plataformas de internet, né? LMS. Os LMS. Ele surgiu inicialmente, eu lembro porque eu era coordenador de núcleo EAD, e eu, naquela posição, naquela instituição, na época, eu tinha que convencer lá a diretora, a reitora, a colocar dinheiro para a gente expandir o EAD. Uhum. E eu usei todo tipo de argumento e o dinheiro não saía. E aí o argumento que foi matador foi eu fazer uma planilha em Excel com todos os números, mostrando que se eu implementasse os 20% que eram permitidos na época, eu economizaria 10% do curso. Aí... No outro dia estava todo o investimento, vamos lá. Não, claro que cortar custos é uma coisa muito interessante, né? Desde que ele seja feito de maneira criteriosa, sem perder a qualidade do produto. Mas esse não deveria ser o maior argumento, né? O produto devia vir na frente, quer dizer, eu tenho que ter um produto bom lá na ponta. E aí eu acho que isso aconteceu em grande parte das instituições. Todo mundo, vamos cortar. O EAD é uma forma de a gente cortar custos. Quando, na verdade, isso não é uma verdade. Porque se você for fazer o curso EAD como ele deve ser feito... Custa dinheiro. Em alguns casos, ele vai ser mais caro do que o presencial. Sem sombra de dúvida. Porque produção de conteúdo não é barato. E conteúdo de qualidade não é barato. A tecnologia... para manter isso no ar, produção. Olha a quantidade de câmeras que nós temos aqui. Eu tô vendo 3 câmeras simplesmente para gravar esse podcast.
esse microfone aqui para manter uma qualidade, eu não sei qual é a marca dele, mas acho que é Shure, ó. Tô vendo aqui, é Shure. É bem caro. É bem caro esse microfone. Você vê uma estrutura aqui, porque não adianta você pegar o celular e o professor começar a gravar, olá, meu nome é celular. Não é assim. Tem que ter um especialista em design instrucional para nortear todo o projeto. E você pergunta das instituições, você tem um design instrucional na instituição? A maioria não tem, infelizmente, né? Então a gente criou uma cultura de EAD que não é uma cultura legal. Não é baseada na qualidade do produto. A gente criou uma cultura que é baseada em corte de custos. Aí complicou. E aí os grandes grupos pegaram grandes fatias do mercado, porque eles conseguiram escalar o produto. E aí quem quer entrar, não consegue entrar. Porque como é que você vai entrar no mercado que tem cursos por R$49? O mercado tá cheio de misturar, tá? Ninguém consegue separar o joio do trigo. E aí você não consegue entender a diferença de um EAD que vai custar, sei lá, R$500, outro de 49. E também temos o caso do cara que faz a decisão só pelo preço e não pela qualidade. Sim. Né? Que aí é uma questão que eu falo sempre aqui de maturidade do mercado, né? O estudante, o pretenso estudante, ele ainda não entendeu que aquilo que ele está fazendo é um investimento para a vida dele. E que ter só o diploma não é o suficiente. Não é. Né? Isso passa também pela avaliação do MEC. O MEC deixou de avaliar os polos. Antigamente, para você autorizar um polo, ia uma visita de autorização lá. Hoje não tem. Com base na nota do conceito institucional, você pode ter 200, 100, 50. A avaliação bem solta, né? Quer dizer, hoje... Do EAD é solto, você com inteligência artificial hoje, como é que você vai fazer a avaliação à distância? Complicado. Complicadíssimo. Você tem que ter um nível mínimo ali de padrão de qualidade na avaliação. Então, assim, eu particularmente concordo com o Ministério da Educação, com essas alterações que, acredito eu, virão nesse novo marco do EAD que vai sair em breve. É um freio de arrumação, né? Acho que é necessário. Claro que para as instituições grandes, esses grandes grupos, vai ser ruim, eles vão ter que se adequar. Espero que alguns produtos de baixa qualidade deixem de existir. Espero que isso aconteça. Porque a educação brasileira tem a ganhar. Mas para as instituições que não estão no mercado e para o aluno, para a população brasileira que vai usufruir desse serviço, eu não tenho dúvida que deve melhorar. Vamos acompanhar como que vai ser. Né? Cenas dos próximos capítulos. Vamos acompanhar. Marcelo, o tempo passou rápido. Obrigado aqui pela tua presença. E vou deixar o microfone aberto aqui para você passar alguma mensagem, algum projeto lá, ou pessoal, ou da Unifagoc. Manda a tua mensagem aí. Cara, obrigado você, Fabrício. Eu sou fã da sua pessoa. Acho que você sabe disso. Igualmente. Eu sou fã da sua pessoa também. Nós somos Tanto que quando eu tive a oportunidade de ir para João Pessoa, fui com o maior prazer, visitei lá a sede da Questione. Fabrício, pessoal, ele me levou num restaurante italiano, me apresentou um vinho delicioso lá, assim, te agradeço mesmo. Foi muito legal. Você conhecia até minha esposa na ocasião. Conheci, foi. Então, assim, te agradeço muito. É um privilégio ter a Questione como parceira do Unifagoc. Já falei isso para você, mas vou testificar aqui que o Questione trouxe avanços importantíssimos no processo de avaliação e aprendizagem do Unifagoc. O Planeje, agora, não sei se o pessoal conhece o Planeje, se não conhecer, pesquisa lá, hein, pessoal. Já está vendendo o Planeje para todo mundo? Já está bem difundido. O Planeje, ele vai apoiar esse processo de evolução do nosso currículo. A gente já está iniciando os testes lá e está sendo muito bom, está sendo muito legal. Quem não conhecer, conheça, pessoal. Uma ferramenta incrível de você conseguir estruturar o currículo e integrar esse currículo. Você cria os objetos de aprendizagem lá, você consegue fazer um mapeamento com um item que vai ser avaliado e depois você consegue tirar relatório para saber se o aluno ele alcançou aquela competência. Realmente é um negócio assim... É uma ferramenta integrada muito importante que a gente está implantando lá. Então precisava testificar isso. E eu dediquei grande parte da minha vida à educação. Assim, acho que você sabe disso. Eu escolhi ser professor por uma experiência com um professor meu de literatura. E enquanto professor,
falar pra você, eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo. Porque, cara, dar aula é um negócio incrível. E viciante, né? Cara, é um troço assim, é de arrepiar, cara. Você se emociona. E você nunca fica velho, né, David? Quem Não dá aula não fica fica, velho, né? Não fica. Porque a cada turma nova que renova, você E o que você renova aprende também. com esses meninos, assim, a troca que existe, o diálogo. Você vai pra poder ensinar, cara, mas, cara, você aprende demais ali também. Sim. Eu acho que isso te torna vivo. Quantas vezes eu tô meio que passando mal, mas quando eu dou aula, eu termino a aula, eu tô... energia vem, não sei se é uma ocitocina que cai lá no teu sangue, lá, cara, aquele prazer, aquela coisa gostosa. Mas eu sempre fui um cara muito intenso. E esse ano eu tomei uma decisão importante na minha vida, que foi mudar a minha vida com relação à atividade física, Fabrício. Cara, eu acompanhei. Inclusive, quando você foi me visitar lá em João Pessoa, você tava bem mais cheinho, Tava né? com 20 quilos a mais. Ainda tem que perder. Mas tava com 20 quilos a mais. Eu não te acompanhei muito depois no Instagram. E quando eu fui olhar tuas fotos lá, poxa, o Daibert perdeu, acho que uma criança. Ele pariu um bebê, né? Foi, cara. E você começou a correr, a fazer, inclusive, provas, né? Tô fazendo umas provas. Domingo agora eu vou pra São Paulo pra correr minha primeira prova de 10 quilômetros, legal, cara. parabéns. Olha cara. que legal. Eu sei assim. que isso não é fácil. Não é fácil. Sair daquele estágio que você tava pra você estar agora não foi fácil. E Fabrício, por que já que você me permitiu falar? Cara, eu foquei tanto no meu trabalho e tanto na minha missão de vida, que, cara, pra eu continuar na minha missão de vida por mais tempo, pra eu viver mais, é necessário ter uma disciplina também, não apenas no trabalho, mas também na sua parte física. Isso melhorou minha saúde mental. Porque você fazer atividade física, cara, você ganha outro ânimo, cara. Sim. Então, assim, as pessoas que estiverem nos ouvindo, nos assistindo aí, se você assim como eu era, uma pessoa que só foca no trabalho, repense um pouco. Você vai viver mais e vai ter mais ânimo se você colocar atividade física na sua vida. Legal. E você está usando o seu amor pelo trabalho, pela educação, para impulsionar a tua saúde, né? Eu comecei assim, cara. Eu comecei com uma brincadeira das minhas redes sociais. Eu tenho muitas pessoas que me seguem lá. Pesquisem aí depois, @msdaibert, Marcelo Daibert, professor Marcelo Daibert. E, cara, eu comecei com uma brincadeira, 5 quilômetros todos os dias ou quase. E aí, cara, eu não conseguia correr, né? Aí eu pegava o celular assim e gravava. É um trotezinho ali. Gravava e passava uma mensagem. Hoje eu não consigo fazer isso, que você vai... Cara, corrida é um troço incrível, né? Porque... E como que o corpo é uma máquina rápido, perfeita. Cara, eu já consigo correr 10 quilômetros, que eu tô fazendo em 1 hora e pouquinho, 1 hora e 5 minutos, 10 quilômetros. Muito bom. Consigo correr sem parar. Então não dá pra você parar pra ficar gravando. Sim. Então aí, cara... Só que aí eu posto. Muitas pessoas mandam mensagem pra mim falando: pô, Daibert, você tá me incentivando a melhorar a minha vida, pô, obrigado por isso, obrigado por incentivar, você tá me influenciando. Então, se eu posso passar essa mensagem para os educadores que aqui estão, sim, que seja, foque também na saúde. Se você como ama... você sempre fez, porque sim, eu sei que você anda de bicicleta lá em João Pessoa. Corri também, porque meu joelho não tá deixando. Aí, tá vendo? Se você ama a educação e quer passar mais tempo como professor, cuide da saúde, né? Essa é a mensagem, cara. Porque eu percebi, se eu continuar do jeito que eu tava, eu ia morrer. Sim. Eu ia infartar. Eu não tinha dúvidas disso não, Fabrício. Eu não tava dormindo à noite. Eu ia dormir 3 horas da manhã para acordar 8 horas da manhã no outro dia. Meu sono melhorou, a minha vida melhorou, minha saúde mental melhorou, meu ânimo para poder dar aula e entregar o que eu mais tenho de amor, de missão de vida na minha vida melhorou. Boa. É isso. Pessoal, Daibert, obrigado. Tô aqui com um cara apaixonado pela educação, a ponto de mudar a sua vida pessoal para poder estar mais na educação. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do podcast Educação em Foco.